Você acredita na existência de Deus, de um ser superior criador dos céus e da terra? Como que você imagina que ele deve ser? Talvez ele seja como a versão de Deus que vemos no teto da Capela Sistina. Um velho barbudo e marombeiro que voa dentro de um cérebro. Talvez sua concepção de Deus seja mais compatível com Zeus, o Deus Supremo, conhecido por ser o rei dos deuses e deusas, e também por ser o deus do céu, do trovão, dos raios. Alto, imponente e também marombeiro, com cabelo prata na altura dos ombros e uma barba grisalha bem aparada. Ou então você pode ser adepto do pastafarianismo e seu deus seja o monstro do espaguete voador. Ainda que tenhamos várias concepções diferentes para Deus, ninguém imagina que ele poderia ser como o cientista Rick Sanchez, o ser mais inteligente do universo, mas que também é um ser humano egoísta e manipulador. No entanto, essa possibilidade de Rick ser o deus de um universo é proposta no episódio The Ricks Must Be Crazy, que é uma clara referência a um filmaço de 1980 chamado The Gods Must Be Crazy, que no Brasil ficou traduzido como Os Deuses Devem Estar Loucos. The Ricks Must Be Crazy é o 6º episódio da 2ª temporada. Seria possível que o criador de um universo possa ser alguém que, apesar de genial, é também grosseiro, arrogante, manipulador? O que essa possibilidade implicaria sobre a natureza da moralidade? O que seria o bom ou o mal? Será que cumprimentar os outros com o dedo médio estendido seria visto como um ato bondoso em vez de obsceno? É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula, e nesse canal falamos de neurociência, filosofia e psicologia. E se você gosta de vídeos como esse, já te aviso que a gente tem uma playlist com vários vídeos com análises filosóficas e psicológicas de Rick and Morty. Então depois que assistir esse episódio, dá uma olhada lá. Para falarmos sobre as implicações morais de termos um deus manipulador e maldoso como Rick, vamos a um breve resumo sobre a trama do episódio. Tudo começa com Rick, Morty e Summer saindo de um cinema em uma linha temporal alternativa. Eles descobrem que a nave não está funcionando e Rick percebe que há algum problema com a bateria e que por isso ele e Morty terão que entrar dentro dela para verificar o que houve. Ao entrarem, Rick detalha como que criou e do que se trata essa bateria. Ele explica que o objeto abriga um universo como espécie inteligente e que os seres desse miniverso mantêm viva a bateria. A energia é gerada à medida que eles pisam num dispositivo mecânico denominado caixa Gubble, e a carga alimenta a moradia e os aparelhos desses seres. Essa caixa foi dada por Rick e por isso ele é reverenciado como uma espécie de divindade. Porém, o que eles não sabem é que parte da energia gerada movimenta equipamentos do próprio Rick, algo que é questionado por Morty, que acredita que esse é um tipo de escravidão. E esse processo estava dando certo até que um cientista chamado Zip Zenflop desenvolve uma invenção parecida com a de Rick, um recipiente com um universo infinito, cujos habitantes produzem energia para os seres do universo de Zip. E como se não bastasse, eles entram nesse novo universo e lá conhecem Kyle, um outro cientista que está desenvolvendo algo parecido com esse universo. Aí, ao descobrirem isso, Zip tem um insight de que Rick criou seu universo e os dois começam a brigar. Enquanto isso, Kyle percebe que o seu universo foi criado por Zip e se explode ao jogar sua nave contra uma montanha. Rick, Morty e Zip ficam meses dentro desse universo e só conseguem sair depois que Morty obriga os outros dois a deixarem de lado as divergências e encontrarem uma maneira de saírem de lá. Aí eles voltam ao universo criado por Rick e depois de mais brigas, retornam à realidade que eles estavam inicialmente. Bom, tendo lembrado dos principais eventos do episódio, podemos retomar as perguntas que vão nortear esse nosso vídeo. Seria possível que o criador de universo possa ser alguém que, apesar de genial, seja também grosseiro, arrogante, manipulador como Rick? E o que essa possibilidade implicaria sobre a natureza da moralidade? Será que esse uso que Rick faz do trabalho de todos os habitantes do seu universo para mover seu carro seria um ato de exploração da escravidão? Ou apenas um tributo
devido a um criador que beneficiou o universo que ele criou. A possibilidade de o criador do universo possuir um mau caráter como o de Rick levanta uma questão bem interessante. Se Deus existe, qual seria a relação entre Deus e a moralidade? Se nada acontece se não for vontade de Deus, um criador divino malvado, será que não poderia ser o criador de todas as novas regras morais do seu universo? Ou seja, se Deus Rick quer pegar uma porcentagem de energia dos habitantes do universo para a bateria do seu carro, por que isso seria imoral? Afinal, se a moralidade vem de Deus, tudo o que ele deseja se tornaria moralmente correto. Alguns filósofos acreditam que qualquer ação comandada ou desejada por Deus já se torna a priori moralmente correta. Ou seja, de acordo com esses pensadores, se Deus ordena que devemos torturar mores, escoltar flatulência para um local seguro e vender armas para assassinos, como Chrombopoulos Michael, então todas essas ações seriam moralmente corretas. Nessa visão da moralidade, conhecida como teoria do comando divino, a moralidade se torna arbitrária. Ou seja, a moralidade seria simplesmente aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ordena. E muitos filósofos como Platão, Kant, Nietzsche veem a arbitrariedade que acompanha a teoria do comando divino como uma falha inaceitável. Mas outros filósofos como Santo Agostinho, William de Ockham e Søren Kierkegaard teriam suas próprias versões para essa teoria. Mas filósofos desde a época de Platão já acreditavam que a moralidade poderia ser baseada em algo que vai para além do capricho divino. Por exemplo, essa questão é debatida no diálogo de Platão chamado Eutífron. Nesse diálogo, temos um debate entre o filósofo Sócrates e Eutífron. Eutífron era um religioso que supunha conhecer suficiente bem sobre os deuses para basear seu comportamento na interpretação da vontade deles. Nesse diálogo, Sócrates pergunta: o piedoso é amado pelos deuses porque é piedoso ou ele é piedoso porque é amado pelos deuses? Vamos supor que um deus como Rick adora cumprimentar os outros dizendo paz entre os mundos, estendendo o dedo do meio. Platão aponta que se tais ações são moralmente corretas e piedosas apenas porque Deus as aprova, então a teoria do comando divino estaria correta. Ou seja, cumprimentar as pessoas da maneira obscena que o Rick faz se tornaria a coisa correta, a coisa piedosa a se fazer. Uma visão alternativa que o filósofo traz seria de que a moralidade independeria das preferências ou ordens de qualquer pessoa, até mesmo de Deus. Talvez algumas ações sejam simplesmente irracionais e imorais. Não importa quem as faça. Como diria o grande filósofo Pessoa Pássaro, algumas atitudes são simplesmente um movimento do pau. Não importa quem as comande. Como Pessoa Pássaro, Platão sugere que pode haver mais moralidade do que simplesmente obedecer a tudo que os deuses amam. A natureza do certo e do errado pode sim ser independente do amor divino. Mesmo um Deus deveria amar ações piedosas e morais, porque essas ações são boas em si mesmas. Nesse caso, a bondade moral existiria independente da vontade de Deus. E o amor divino seria uma resposta à bondade moral, e não a causa da bondade moral de uma ação. O fato de podermos até mesmo falar da possibilidade de Deus agir imoralmente já sugere que a maioria de nós não é realmente um teórico estrito dos mandamentos divinos. A maioria de nós acredita que existem padrões morais aos quais até mesmo Deus, ou Rick Deus, deveriam aderir. Padrões que Rick, como muitos dos antigos deuses gregos, violariam rotineiramente. Bom, a gente já falou sobre a teoria do comando divino e que, de acordo com essa teoria, até mesmo o conceito de moralidade seriam definidos por Deus. E de acordo com os teóricos do comando divino, todos os comandos do Deus Criador simplesmente se tornariam bons por serem dele. E Rick, como Deus Criador daquele universo, poderia ordenar a seus súditos que celebrassem o dia de ação de Rick para homenagear o dia em que ele lhes deu a caixa Gubble para criar energia, e obedecer a esse comando seria moralmente bom, simplesmente por ser uma ideia de Rick. Mas a gente também viu que desde a época de Platão, esse relato da moralidade tem sido visto de forma bem duvidosa por muitos filósofos.
pois torna a moralidade bastante arbitrária. E a última coisa que precisamos é de um deus egoísta como Rick decidindo o que é certo ou o que é errado pra gente fazer. Mas uma pergunta ainda não foi respondida. Se os habitantes do microverso criado por Rick estão felizes, por que Rick estaria sendo imoral ao usar a energia gerada pelo trabalho deles? Bom, segundo outro grande filósofo, conhecido como Mori, a condição em que vivem os habitantes da bateria de Rick seria escravidão com passos extras. Estaria Mori correto? Ao explicar os benefícios que a eletricidade trouxe ao micro-universo que existe dentro da bateria, Rick utiliza-se de um argumento que é chamado de argumento utilitarista. A doutrina utilitarista foi fundada por Jeremy Bentham, filósofo e estudioso das leis. Sua ideia central é formulada de uma maneira bem simples. O mais elevado objetivo da moral é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. E de acordo com Bentham, a coisa certa a fazer é aquela que vai maximizar a utilidade. Como utilidade, ele define qualquer coisa que produza prazer ou felicidade e que evite a dor ou o sofrimento. Ou seja, no utilitarismo, o certo ou errado são determinados inteiramente por suas consequências. Ou seja, se Rick criou o universo, lhes deu eletricidade e isso maximizou a felicidade de todos os habitantes da bateria, isso já é moralmente correto. É isso que tem que ser feito. Ou seja, de acordo com Bentham, Rick estaria certo por utilizar-se da eletricidade produzida pelos habitantes da bateria, já que tanto os habitantes quanto Rick ficariam felizes depois disso. O maior problema com o utilitarismo é que ele não consegue respeitar os direitos individuais. Quando consideramos apenas a soma das satisfações, a soma da felicidade, podemos ser muito cruéis com o indivíduo considerado isoladamente. Para o utilitarista, os indivíduos têm importância, mas apenas enquanto as preferências de cada um forem consideradas em conjunto com as de todos os demais. Isso significa que a lógica utilitarista, se aplicada de forma consistente, poderia sancionar a violação do que consideramos normas fundamentais da decência e do respeito no trato humano. Por exemplo, imagine que existem 5 pessoas que dependem da doação de órgãos. Imagine que cada uma dessas pessoas precisa da doação de um órgão diferente. Seria ético matar uma pessoa saudável para retirar esses 5 órgãos diferentes? Afinal, acabaríamos com a dor de 5 pessoas ao custo da morte de apenas uma pessoa. Certamente seria uma atitude que maximizaria a utilidade. Essa situação que acabo de citar pode parecer muito inverossímil. Então vamos a um exemplo mais condizente com a nossa realidade. Consideremos uma situação na qual uma bomba relógio está por explodir. Imagine que você é um comandante de um escritório secreto da CIA. Aí você prende um terrorista suspeito e acredita que ele tem informações sobre um dispositivo nuclear que está preparado para explodir Manhattan dentro de algumas horas. Bem filme dos Estados Unidos, né? E vamos supor que, na verdade, você tem razões para suspeitar que esse cara que montou a bomba. E o tempo vai passando e ele se recusa a admitir que é um terrorista ou a informar onde que a bomba foi colocada. Seria certo torturá-lo até que ele diga onde que está a bomba e como fazer para desativá-la? O argumento a favor da tortura nesse caso começa com um cálculo utilitarista. A tortura inflige dor ao suspeito, reduzindo muito a sua felicidade ou a sua utilidade. Mas milhares de inocentes morrerão se a bomba explodir. Assim você pode argumentar, nos termos do utilitarismo, que é moralmente justificável infligir dor intensa a uma pessoa se isso evitar morte e sofrimento em grande escala. O argumento do ex-vice-presidente Richard Cheney de que o uso de técnicas de interrogatório severas contra membros da Al-Qaeda suspeitos de terrorismo ajudou a impedir outro ataque terrorista como o das Torres Gêmeas vai se basear totalmente nessa lógica utilitarista. E Mori se nega completamente a aplicar a lógica utilitarista. Ele sente que não basta pensarmos nas consequências de nossas ações. O motivo por trás de nossas ações também é importante. Ao basear direitos em um cálculo sobre o que vai produzir mais felicidade, o utilitarismo deixa que direitos humanos universais fiquem vulneráveis. De acordo com Kant, o valor moral de uma ação não consiste em suas consequências,
mas na intenção com a qual a ação é realizada. O que importa é fazer a coisa certa, porque é a coisa certa, e não por algum outro motivo exterior a ela. Uma boa ação não é boa devido ao que dela resulta ou por aquilo que ela realiza. Ela é boa por si, quer prevaleça, quer não. Mesmo que essa ação não consiga concretizar suas intenções, que apesar de todo o seu esforço não seja bem sucedida, ainda assim continuará a brilhar como uma joia, como algo cujo valor lhe seja inerente. Ou seja, de acordo com Kant, se agirmos por qualquer outro motivo que não seja o dever, como interesse próprio, ou até mesmo as consequências de nossas ações, nossa ação não vai ter valor moral. Mori pode não ser muito inteligente, mas conseguiu expressar muito bem o pensamento kantiano. Se Kant assistisse Rick and Morty e visse esse episódio, ele certamente diria que o simples fato de as ações de Rick serem baseadas no egoísmo já é suficiente para que elas sejam moralmente erradas. E Morty sempre age de acordo com as suas convicções. Ok, muitas vezes é justamente a moralidade de Morty que o leva a sérios problemas, como no episódio Morty Night Run, o segundo episódio da segunda temporada. É nesse episódio em que Morty decide salvar o Flatulência de ser assassinado por Chrombopoulos Michael, o assassino Gromflomite. O comportamento amigável de Flatulência disfarçou o desejo de sua espécie de limpar o universo de qualquer forma de vida baseada em carbono, que eles consideram uma ameaça a toda vida superior e uma doença. Mas mesmo que frequentemente Morty se dê mal ao seguir suas próprias convicções, ele sempre vai agir com plena autonomia. E obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Já pensou em conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade sobre o tema desse vídeo ou qualquer outro assunto? Pô, aí é só virar apoiador da nossa campanha do Apoia-se. Só clicar no link da descrição e a gente se vê lá no nosso grupo secreto de apoiadores. Até lá!